Então a gente vai iniciar com o sistema de proteção mecânico. Quais são os pontos de risco que esse torno oferece? O primeiro ponto de risco está associado ao giro da castanha. A gente tem a castanha ali que ela produz um movimento giratório, ela é acoplada ao motor do torno e produz esse movimento giratório que pode oferecer um risco de enroscamento, de impacto, de o operador se prender ali e na decorrência da força, que esse motor impõe a essa castanha, pode de repente fraturar um membro, um braço, até um acidente mais sério, mais grave. Outra parte girante que a gente tem é a região do fuso ali do torno. Essa região é mais difícil de o operador prender a mão, um braço, mas poderia enroscar a roupa, por exemplo, um avental. Então também existe esse risco, por menor que ele seja, a possibilidade de acontecer um acidente ali também é uma possibilidade que existe e precisa ser tratada. Outro ponto de atenção que a gente tem é na movimentação do carro, onde existe o contato da ferramenta com a peça. Esse contato da ferramenta com a peça produz partículas volantes ali, fagulhas, que podem colidir contra o rosto, contra o corpo do operador, os olhos, e também existe esse risco adicional. Então esses são os 3 pontos que a gente precisa proteger aí no torno. Claro, as partes de engrenagem, de acoplamento deles também deve estar todo fechado. Entende que já são partes fechadas ali e travadas para que não haja acesso por pessoas não advertidas. Nas partes de engrenagem no torno, essas partes devem ser acessadas somente para manutenção, os acoplamentos ali, as engrenagens do torno, e com a chave geral desligada e bloqueada. Mas partindo aqui de uma forma mais objetiva para aquilo que a gente tem de adequação. Vamos tratar primeiro a parte de adequação das proteções da castanha e do carro. As proteções da castanha e do carro, ambas devem ser basculantes, elas devem abrir para cima, e com essa funcionalidade basculante, em cima ela deve ter alguma forma de travamento, que pode ser por imã ou algum engate mecânico, para que uma vez ela aberta, ela não exista o risco dela cair sobre a cabeça do operador e ocasionar um acidente ali. Então ela tem que ter um travamento em cima que seja suficiente para suportar o peso dela ali. E elas sendo basculante, elas são caracterizadas como proteções móveis, então elas precisam ser monitoradas por uma interface de segurança, por um sensor de segurança, um dispositivo de intertravamento. No caso ali no círculo vermelho a gente vê um sensor magnético de segurança, monitorando a proteção do carro. A da castanha tem que ter um componente igual também. E sempre que aberta essas proteções, esse sensor é atuado e ele age no circuito de comando ali do motor e do freio. Ele desliga o motor, ou seja, tira a alimentação do motor e aciona o freio para que a castanha trave imediatamente, para que o fuso pare imediatamente. Então essas são 2 proteções. Características construtivas. A proteção da castanha, ela ali como um semicírculo, ela pode ser feita também de forma trapezoidal, com partes retas ali, desde que ela consiga compreender, envolver essa parte da castanha, considerando que a castanha abre, considerando que existem castanhas de tamanhos diferentes ali no torno, que podem ser utilizadas. Então, ela deve garantir essa proteção e levar em conta também as várias castanhas que podem ser utilizadas no torno ali. Então, ela precisa ser de um material com rigidez suficiente ali para que em operação normal ele não quebre e decorrente da quebra ele caia e entre em contato com a castanha e possa ser projetado em direção ao operador ou mesmo alguém que está ali perto, gerando um risco adicional. Então, esse material ele deve ter uma resistência que seja eficaz ali para a operação. Já no carro, a proteção do carro é presa no próprio carro, se movimenta com ele. E ela é uma proteção em estrutura metálica revestida de policarbonato, porque o policarbonato transparente tem essa propriedade de transparência que oferece a visibilidade para o operador daquilo que está acontecendo ali, da peça que está sendo usinada. E ele não pode ser de outro material transparente, como acrílico ou vidro, por exemplo, porque esses materiais eles são mais duros que o policarbonato e a quebra dele pode gerar pontas cortantes. Então tem que ser o policarbonato, que é um material mais flexível. Já para a parte traseira, existem alguns tornos que têm já a proteção traseira, mas também existem alguns que não têm.
e ela é um item obrigatório ali para adequação. Então a gente tem que fazer uma proteção traseira, fechando toda a extensão do torno, para limitar esse acesso de pessoas não advertidas ali às partes girantes e também para eliminar essa projeção de partículas ali que possa acertar alguém que está trabalhando ali em outro posto de trabalho próximo. Então temos que fazer essa proteção traseira do torno. É uma proteção fixa, que é parafusada ali na parte traseira do torno, e só pode ser removida com o uso de ferramentas específicas. Já para a proteção do fuso, o que se utiliza é uma cortina retrátil. Essa é um item comercial. Para a gente conseguir adquirir uma cortina dessa, né, quando eu for entrar em contato com o fabricante, a informação que eu preciso ter é do comprimento do torno e dessa abertura do carro. O comprimento total do torno e essa abertura total do carro. Porque ela é dividida em duas partes, né, sendo que a primeira fica no início do torno e no lado esquerdo do carro, e a segunda do lado direito do carro e o final do torno. O carro avançando em direção à peça, a da esquerda contrai e a da direita aumenta de tamanho. O carro indo, se afastando da peça, a da esquerda aumenta de tamanho e a da direita contrai. Dessa forma, essa região do fuso, nessa parte girante que poderia enroscar uma roupa, vai estar sempre protegida ali contra esse contato acidental de partes da roupa do operador que possa enroscar ali e ocasionar um acidente. Já um próximo ponto importante aqui é o sistema de freio. Esse sistema de freio também é um item comercial, pode ser encontrado em vários fabricantes. Ele precisa ser um freio de ação por mola, ou seja, se eu tirar a alimentação dele, ele trava e bloqueia o giro do motor. Para que eu libere o giro do motor, eu preciso aplicar a tensão de alimentação nesse freio, que geralmente é uma tensão de 24 volts. Eu aplico no freio, ele libera e o motor consegue girar. Então, como que eu faço isso? Eu coloco o meu contator acionando o freio. Sempre que o meu contator K1 atracar, ou seja, sempre que ele mandar tensão para o motor, ele também manda tensão para o freio, de forma que o freio libere, e não fique o motor querendo girar e o freio travando ele, que aí poderia dar algum problema de quebra ali. Então, esse freio ele tem essa ação por mola, que aí eu tirei a alimentação do motor, eu tirei a alimentação do freio, ele já atraca e para o motor na hora. Como que eu faço para especificar a compra de um freio desse? Primeiro, eu preciso avaliar se o meu torno já não tem o freio, Geralmente muitos tornos já vêm com freio, e às vezes, como são máquinas usadas, antigas, pode ser que o freio foi danificado, não foi consertado, e aí então a gente cai nesse erro de achar que ele não tem, mas de repente só precisa de uma manutenção. Ou então pode ser que não veio mesmo. Aí eu preciso verificar se o meu motor já tem a preparação para receber o freio. O que é essa preparação? Ele precisa ter um eixo passante traseiro também, porque é nesse eixo traseiro que o freio vai ser acoplado. E precisa de pontos ali na tampa traseira para eu poder fixar o meu torno, para poder fixar o meu freio e parar o movimento do torno. Se o meu motor não tiver essa possibilidade de instalação de freio, eu tenho dois caminhos. O primeiro é eu estender esse eixo e fazer uma preparação na tampa, daquele motor. E o segundo é eu trocar todo o conjunto do motor por um conjunto motofreio que já venha com o freio associado. O segundo item, a segunda possibilidade, que é trocar todo o conjunto, ela é a solução mais fácil, porém ela vai exigir um investimento maior do que a primeira, que é fazer essa adaptação. Então aí fica a critério, de cada um que for fazer a sua adequação. Se você prefere um investimento maior, que isso te garanta uma praticidade, ou se você prefere ter um pouco mais de trabalho, mas conseguir reduzir um pouco o custo para a adaptação desse freio. Geralmente, para motores maiores, é mais viável adaptar o freio. Para motores menores, de 5 CV para baixo, já é melhor trocar o motor. Agora a gente vai ver um pouquinho do circuito elétrico, do nosso projeto elétrico para adequação desse torno. Primeiro vamos falar do circuito de potência aqui. Logo na entrada, a gente tem a nossa chave geral. Essa chave geral, ela precisa ser uma chave que possibilite o bloqueio de loto, o bloqueio de cadeado ali, quando eu for fazer uma eventual manutenção, quando eu for desmontar as carenagens do torno, quando eu for acessar as engrenagens por alguma razão,
eu tenho que sempre fazer o LOTO, o bloqueio da chave geral, para que não um acionamento acidental do meu torno ali não leve a provocar um acidente. Então eu preciso de uma chave geral com essa possibilidade de LOTO. Na sequência da chave geral ali a gente tem o nosso disjuntor tripolar, né, curva C. Esse disjuntor tripolar ele é dimensionado a corrente dele de acordo com os cabos que eu estou utilizando no meu circuito de alimentação ali. Se eu tenho cabos de 2,5, por exemplo, eu vou usar um tripolar de 20 ampere. Se eu tenho cabos de 6, por exemplo, eu vou usar um tripolar de 36, de 10 eu vou usar um tripolar de 50 e por aí vai. O objetivo desse disjuntor é proteger a fiação. Já na sequência a gente tem um disjuntor motor. Esse tem uma faixa de corrente ajustável. O objetivo dele não é proteger a fiação, mas sim o motor. Então eu vou colocar um disjuntor motor de acordo com a corrente nominal do meu motor. Eu vou ajustar ali para a corrente nominal do meu motor, talvez um pouquinho acima, uns 10% no máximo acima ali, de acordo com o fator de serviço do motor. Então eu deixo ele ajustado para proteger o motor contra sobrecargas ali e também contra algum curto-circuito, de repente no motor. Para baixo desse disjuntor motor, aí eu tenho os nossos contatores. Eu tenho o K1, que é o contator que vai ser responsável pela redundância, e o K2 e K3, que acionam o motor em sentido horário ou anti-horário. Então, se eu quero acionar o meu motor em sentido horário, por exemplo, eu vou acionar o K1 e o K2. Se eu quero acionar em sentido anti-horário, eu vou acionar o K1 e o K3. Mas o importante aqui é eu entender o conceito, que sempre no acionamento do meu motor vão estar envolvidos dois contatores em série. Porque se um colar contato, eu tenho o outro para abrir em caso de alguma situação de emergência ou de abertura de proteção. O outro contator, né, um colou contato, o outro vai garantir que eu vou conseguir tirar a alimentação do motor, que eu vou conseguir parar o motor. Então é importante eu ter essa redundância no meu circuito de potência. Né? Máquinas em categoria 3 e 4 já me exigem essa redundância conforme a NR12. Se fosse uma categoria 2 eu não precisaria, mas o torno ele é considerado categoria 3, então já é obrigatório que eu tenha essa redundância aí no circuito de potência. Essa próxima página aqui a gente tem o nosso relé de segurança. Ele é um relé de duplo canal, ele atende categoria 3 e 4, né, até a categoria 4, dependendo da forma como eu ligo ele. No caso aqui, como eu liguei os meus sensores em série e o meu emergência também, né, os sensores da proteção do carro e da castanha em série com emergência, esse relé ele só vai atender até categoria 3. Para atender categoria 4, eu teria que ter 3 relés aí, né, um sensor em cada relé e o emergência no outro relé também, teria que ser separado o circuito. Mas como o nosso torno é categoria 3, dessa forma de ligação está atendendo. Ele tem duplo canal aí. Sempre que abrir uma proteção ou acionar uma emergência, esse relé vai abrir os contatos dele, né? Como se ele fosse um contator. Ele vai abrir os contatos lá e lá na frente a gente vai ver na próxima página que o contato dele aberto, ele bloqueia o circuito ali e não deixa eu fazer o ligamento do motor. Então aqui ele monitora esses sensores e o meu emergência. Já o meu X1 e X2 do relé é para monitoramento do rearme. Por quê? Sempre que eu abrir uma proteção ou que eu bater uma emergência, mesmo que eu feche a proteção, que eu destrave a emergência, ainda assim o meu relé não vai voltar a liberar os contatos para que eu ligue o motor. Eu preciso primeiro fazer o rearme manual, apertar o meu botão de rearme lá que fica entre X1 e X2 ali, como a gente vai ver na próxima página. Aqui em amarelo a gente tem o nosso circuito de rearme. No começo do circuito tem o botão de rearme e aí em série com ele a gente vai ter o monitoramento dos nossos contatores, do K1, do K2, do K3 e do KA1 e do KA2, que são os relés auxiliares que fazem o acionamento para um lado ou para o outro do motor. Por que eu tenho que fazer esse monitoramento? Do K1, K2 e K3, que são os contadores de potência, caso algum deles cole contato, esse contatinho vai ficar aberto. E aí eu não consigo fazer o rearme até que eu troque o contador que colou contato, porque ele já não está em uma condição boa de operação. Então eu preciso passar eles pela linha do reset, para que se der alguma falha em algum desses contadores, eu não consiga rearmar o sistema até que eu troque o contador danificado. Já os auxiliares, KA1 e KA2,
eles servem para monitorar a minha chave seletora, aquela seletora do torno ali que manda avançar ou recuar, né? Manda girar horário ou anti-horário. Por quê? Eu não quero rearmar e o motor já sai girando. Eu quero rearmar e que o motor gire somente quando eu acionar para ele girar, né? Então, por isso que eu monitoro a posição central da chave. Então, se de repente eu abrir uma proteção com o motor girando, ele vai parar imediatamente, vai atracar o freio, e ele vai jogar o motor o relé para essa condição que necessita de rearme. Se eu não fizer o rearme, eu não vou conseguir reiniciar o ciclo. E para que eu faça o rearme, eu preciso ir ali e colocar a minha seletora na condição central. Preciso colocar ela na posição central para que realmente eu consiga fazer o rearme. Uma vez que eu coloquei a minha seletora na posição central, os contatos auxiliares do K1 e do K2 vão permanecer fechados, dando passagem ao circuito de rearme ali, eu vou conseguir fazer o rearme desse relé. Aqui na esquerda, a gente vê o RS1, que é o contato que bloqueia todo e qualquer acionamento ali nos nossos contatores de potência. Ele é o contato do relé de segurança. Então, se esse relé de segurança não tiver rearmado, eu não vou conseguir ligar os meus motores. Ali, logo depois do nosso circuito de rearme em amarelo, a gente tem o 4142 do nosso relé RS1. Esse contato 4142, ele é responsável por acender o LED do nosso botão de rearme, né? O nosso botão de rearme é um botão iluminado. Então, esse botão de rearme, se ele estiver aceso, ele vai indicar para mim que o nosso relé não está liberado. Então, por isso eu não consigo acionar. Então, se ele estiver aceso, eu vou precisar fechar as proteções, vou precisar destravar a emergência e pressionar o botão. Se ele apagar, indica que o meu relé já está em condição de operacionalizar o motor. Se ele não apagar, indica que ainda tem alguma falha. Ou algum sensor não fechou direito, ou a emergência está travado, ou então algum dos nossos contatores aí colou contato e precisa de manutenção. Já na direita ali, a gente tem a nossa chave seletora, que é uma seletora de 3 posições. E essa seletora, se eu aciono ela para um lado, ela avança o torno, né, gira o motor em sentido anti-horário. Se eu aciono para o outro, ela gira em sentido horário. Depende da minha escolha ali, o que eu quero fazer, na minha operação da máquina ali. Então eu tenho essa possibilidade. O nosso circuito de freio do motor, ele pode ser acionado direto no próprio motor. Se for um conjunto motofreio, ele vai ter uma ponte ali que a gente jampeia da própria alimentação do motor, né, no circuito trifásico. Ou então a gente pode usar um contatinho paralelo, um contatinho auxiliar do meu K1 ali, um contato aberto do meu K1. Eu passo a tensão de alimentação, se for 24, eu passo 24 por esse contatinho aberto do K1 e jogo na bobina do freio. Se for uma alimentação de 220, eu passo a tensão de 220 para o meu K1, aberto do K1, e jogo na bobina de freio. Então, isso aí vai depender de como é a forma do nosso freio, né? Há essa diversidade aí. Pode ser um freio que a ponte dele, retificadora, vai ser jampeada direto da alimentação do próprio motor. Geralmente, se é um conjunto motofreio, é assim que acontece. Ou se for um freio adaptado, se a tensão dele for 24, eu passo 24 pelo contato auxiliar do meu K1 e jogo na bobina de freio e o zero vai direto lá nela. Se for 220, eu passo uma das fases pelo auxiliar do meu K1 e jogo na bobina de freio, e a outra fase vai direto no A2 da bobina de freio ali. E aí a gente consegue ter essa liberação do freio sempre que o contator for acionado, sempre que o motor for alimentado, a gente também vai alimentar o freio para ter essa liberação. Então basicamente é isso, né? O torno é uma máquina simples, de fácil adequação, o diagrama elétrico também não é complexo, e as proteções elas devem ser elaboradas conforme a medida de cada torno, mas seguindo aqueles conceitos básicos que a gente abordou no começo. Temos que ter a proteção de carro, proteção da castanha, proteção traseira, a proteção do fuso com cortina retrátil. Temos que ter um sistema de frenagem ali para o torno e a nossa redundância no acionamento.
e as proteções de carro e castanha devem ser monitoradas por sensor magnético, que vão estar ligadas à nossa interface de segurança, ali, que é o nosso relé de segurança. O botão de emergência e o botão rearme devem ser instalados na parte frontal do torno, de forma a ter um fácil acesso ali para o operador. Basicamente era isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar o contato, o e-mail e o telefone para que vocês possam entrar em contato em caso de dúvidas. Fiquem à vontade, muito obrigado. Que vocês possam fazer bom proveito desse treinamento e uma boa adequação de suas máquinas.